Ei, você, quero trazer um pouquinho da palavra de Deus para o teu coração nessa tarde. Diz assim, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós entramos em Romanos 8, dizemos assim, quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu único filho, como nos dará também todas essas coisas? Quem tentará acusação aos seus escolhidos e quem justifica? Quem os condenará que Cristo morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Porque tão certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente por vir, nem a altura, nem a profundidade, em alguma outra criatura pode separar o amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor Jesus. Amém? Quando nós vemos o texto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós podemos entender que a habitação tem a ver com morar, tem a ver com estar, com aquele em qual o Espírito Santo se manifesta. Quando nós entramos em Romanos 9, nós podemos entender e ver Paulo falando que quem pode contra aquele que está na habitação de Cristo. Nós somos entregues todos os momentos à morte, como ovelhas para o matadouro. Nós sabemos que vamos passar perseguição, fome, nudez e situações nessa terra. Mas nós que estamos habitando na presença de Deus, sabemos que nós estamos com Cristo e que o cuidado dele há de ser conosco todo momento. Quando Davi escreve esse Salmo 91, ele quer dizer, no momento difícil da tua caminhada, estava sendo perseguido por Saul, um rei que foi rebelde à voz de Deus. Davi, ele quer dizer que ele estava em comunhão com Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus e Deus estava guardando, ele estava habitando e a manifestação do Espírito Santo era sobre a vida dele, Davi era filho de Deus. Como nós podemos ver hoje, muitos se dizem filhos de Deus, que habitam na presença de Deus. Mas será que hoje você pode ver isso na tua vida? Será que hoje, o que seria habitar? Quando Jesus chegaram diante de Jesus e falou, olha, a sua família está ali, a tua mãe, teu pai. Ele falou, não, a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então você só é considerado filho de Deus no momento que você faz a vontade de Deus. E assim sucessivamente você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra é muito banalizada, usada em campanhas, usada em situações, em orações. Mas você pode entender o que significa habitar na presença de Deus? Deus, ele protege quando você clama. Ele tem a tua misericórdia e guarda de muitas coisas. Mas habitar na presença de Deus é obedecer e fazer morada em Deus. E para fazer morada em Deus, você tem que estar de acordo com a vontade de Deus para a tua vida, E estar obedecendo o que Deus quer que você faça. Então hoje, seja obediente e comece a refletir um pouquinho do que é estar e habitar em Deus. Muitos dizem estar habitando, mas não estão obedecendo o que Deus quer. Todos nós fomos criados como criaturas de Deus, mas só é chamado de filho, como Jesus disse, que aqueles que fazem parte da família é aquele que faz a vontade de Deus. Se o próprio Jesus declarou que a família do reino do céu é aquela que faz a vontade de Deus, então para que nós podemos habitar em Deus, nós temos que estar obedecendo a vontade de Deus. Temos que estar fazendo o que Deus deixou para que nós fazemos nessa terra. Porque muitos conhecem a palavra, mas poucos a praticam. Então vamos nessa tarde, refletir sobre isso, sobre obedecer à vontade de Deus. Que hoje nós não vemos, está muito banalizado em todas as situações. Mas você é chamado filho de Deus, então reflita nessa tarde sobre obedecer o que Deus quer para a tua vida, para a tua casa,
o que Deus quer que você faça. Tome posicionamento nessa tarde e obedeça ao Senhor e declare: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Mas verdadeiramente habitando no esconderijo do Altíssimo, não somente por palavras, mas sim por ações, para que Deus guarde você e a tua casa e você tenha descanso e refrigério em Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus.